Olá, bom dia, mulheres mais que vitoriosas, bom dia. Bom dia nesse devocional, série Mulheres da Bíblia. Bom dia, minha linda, bom dia. Pai do Senhor, mãe, bom dia. Hoje nós estamos iniciando com louvor, a bênção. Um louvor que fala acerca da bênção do Senhor de geração em geração, sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus netos. Bom dia. Que a bênção ela venha a ser derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã. Que as bênçãos do Senhor venham se derramar sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Quantas de nós estamos prontas a receber a bênção do Senhor nessa manhã? Bom dia, Érica. Bom dia, Antônia. Bom dia. Sejam bem-vindas, mulheres mais que vitoriosas. Aleluia. Vamos aproveitar e vamos ser mulheres generosas, mulheres que sabem repartir a bênção do Senhor. Vamos convidar essas mulheres aí, pega esse dedão, essa mãozinha abençoada que o Papai do Céu preparou, né? Com todo amor, com todo carinho, com toda a perfeição. Convida aí no mínimo 10, 15 amigas para estar conosco nessa manhã, para que nós possamos aprender através dos exemplos dessas mulheres de Deus, dessas mulheres que o Senhor deixou como referência para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Não sei como é que foi o seu final de semana, mas eu quero crer que foi um final de semana abençoado por Deus, porque a sua vida já está entregue nas mãos daquele que tem um controle do nosso deitar, do nosso levantar, da nossa casa, da nossa família. Glória a Deus. Amém. 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 Assim seja. A palavra amém é assim seja. Aleluia. Nós recebemos, né? Da graça do Senhor nessa manhã. É o que o Senhor ele tem preparado, é o que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Quantas de nós nessa manhã podemos dizer amém para aquilo que o Senhor tem reservado, para aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, né? Hoje a nossa série nós vamos estar falando sobre a vida de Rebeca. Vamos estar aprendendo com mais uma dessas mulheres da Bíblia. Desde já, você que está chegando aqui hoje nesse devocional, né, no Mulheres Mais Que Vitoriosas, deixa eu me apresentar para você.
Eu me chamo Monique Vêncio. Meu propósito está aqui no Mulheres Mais Que Vitoriosas, é estar ajudando a você, mulher, a fortalecer, a ativar uma vida de comunhão com o teu Pai, com o teu Criador, através da palavra de Deus, para que você possa resgatar a sua identidade de filha amada do Pai. Você tem um Pai, né? Eu não sei quais têm sido as suas causas, eu não sei quais são as suas queixas, eu não sei qual é a sua necessidade, mas saiba que você tem um Pai, que você pode lançar sobre ele, se debruçar no seu ombro, falar: Pai, olha aí, Senhor, as minhas causas, olha aí, Senhor, as minhas necessidades, olha aí, Pai. E nós, muitas das vezes, já entendemos que nós, muitas das vezes, sendo maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Bom dia, Lumena, bom dia. Muito mais o nosso Pai, o nosso Criador, tem para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Então, que nós possamos, né, fortalecer essa comunhão, para que mediante as nossas causas, né, mediante os desafios que muitas das vezes se apresentam diante de nós possamos recorrer ao nosso Pai, que possamos ter prazer em estar com Ele. Então esse é um momento que o Senhor Ele reservou para as nossas vidas. O propósito Mulheres Mais Que Vitoriosas se encontra em Mateus capítulo 6, 33 e 34. Você que não sabe ainda, tenha sempre um caderno. Eu tenho meu caderno devocional aqui, onde eu vou anotando a palavra, a mensagem no dia, a ministração que o Senhor reservou, né? Aquilo que o Senhor falou ao meu coração nessa manhã, e eu creio que o Senhor Ele vai falar ao seu coração também. Você não está aqui por acaso, você não está aqui em vão, você está aqui com um propósito. E na semana retrasada nós iniciamos um propósito lá com a missionária Patrícia Fernandes, segue ela aí também, uma mulher de Deus, e o Senhor colocava no meu coração um propósito. Nós estamos avaliando 12 áreas da nossa vida. Muitas das vezes a gente começa a falar: Senhor, que área que o Senhor quer que eu venha evoluir, que área que o Senhor almeja, né, deseja que eu venha me posicionar, que eu venha amadurecer, que eu venha crescer. E nós decidimos, né, 12 áreas para a gente colocar diante do Senhor, para que o Senhor Ele continue nos moldando, nos aperfeiçoando segundo a sua vontade, segundo o seu querer, né? Você que pode, tem aí um caderno para você estar anotando essas 12 áreas que eu vou estar compartilhando com você nessa manhã, aonde você vai colocar aí diante do Senhor através da oração, através do seu jejum. Venha com um propósito de jejum, né? Nós temos aí os jejuns de delícias. Você que gosta muito de um sorvete, de uma sobremesa após o almoço, coloque aí um propósito de delícias, né? Que você possa estar abrindo mão dessas guloseimas, dessas delícias. Eu amo chocolate, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de chocolate, e quando eu me coloco a fazer esse desafio, me coloco a me fazer esse propósito, parece que tudo que eu como tem chocolate, gente. Mas é assim, aonde nós vamos cada vez mais nos achegando ao Senhor, moldando o seu espírito através do nosso jejum, para que nós possamos cada vez mais estarmos achegadas a Ele, para que Ele possa encontrar liberdade nas nossas vidas, para que Ele venha fazer segundo a sua vontade, segundo o seu querer, né? Você que não fez ainda um jejum de líquidos, tem aí também, né? Um diazinho a gente ainda consegue levar, mas quando você coloca uma semana, você ficar só se alimentando de líquidos, de coisas pastosas, líquidas mesmo, você começa a sentir a necessidade da mastigação. E tudo isso a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo. Quanto mais a gente quer se chegar ao Senhor, né? Às vezes você vai fazer um jejum aí de abrir mão das frituras. Você é uma pessoa que come muita fritura, muito salgadinho. Então que o Senhor Ele possa estar ministrando ao seu coração nessa manhã, de que forma Ele quer te encontrar. E é para isso que nós estamos aqui, como diz em Mateus capítulo 6, 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. É por isso que nós estamos aqui, nos revestindo com as armaduras do Senhor para os dias maus, né? Entregando ao nosso Pai, ao nosso Criador, um primeiro lugar das nossas vidas nessa manhã. Nós estamos apresentando a Ele. Talvez você esteja em casa se preparando para o trabalho, talvez você esteja se preparando para a faculdade, talvez você esteja se preparando para ir para a academia, fazer sua caminhada, talvez você esteja aí na rua fazendo a sua caminhada agora, com o seu fone, acompanhando a nossa live, mas que o Senhor Ele esteja no controle das nossas vidas. Talvez você esteja viajando, talvez você esteja se deslocando para o seu trabalho, mas que a sua mente, o seu coração esteja voltado para o Senhor. E por isso nós estamos aqui nessa manhã, porque queremos declarar que somos totalmente dependentes dEle, daquele que pode tudo e todas as coisas nessa manhã. Então nós temos a nossa área espiritual. Nós estamos entregando a nossa área espiritual, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, a nossa casa, a nossa família diante do nosso Pai. Então, se você quer se tornar uma mulher mais espiritual, você quer estar uma mulher mais ligada ao Senhor, uma mulher com o Espírito Santo mais avivado na sua vida, com mais sensibilidade. Ontem vocês viram stories aí que o Senhor me permitiu. Eu estava visualizando um stories de uma das pessoas que eu acompanho, uma das pessoas que eu me espelho, para estar aqui compartilhando com vocês através das lives, através daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, porque é assim que o Senhor faz. A gente aprende com outras pessoas e a gente vem para cá para compartilhar com outras mulheres também. Então aquilo que você está aprendendo aqui nessa manhã, através do Senhor, através da minha vida, também vai ser usada como uma ferramenta, como um instrumento para a vida de outras mulheres. Mulher, não retém aquilo que o Senhor tem te ensinado. Compartilhe, porque você é uma fonte que foi feita para jorrar água e água viva. Então essa água que você está aqui bebendo nessa manhã, através da palavra de Deus, venha jorrar na vida de outras mulheres, porque assim o Senhor Ele vai fazendo cada vez mais e mais sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre aonde o Senhor te enviar. Amém? Então nós estamos aqui em primeiro lugar colocando a nossa vida espiritual. Faça uma análise como está a sua vida espiritual. Eu creio que por mais que ela esteja de 0 a 10, né? A gente sempre precisa querer mais, desejar mais, que a obra do Senhor, o nosso coração, ele venha cada vez mais arder, essa chama venha se permanecer viva nas nossas vidas, e é só buscando estar cada vez mais junto do nosso Pai, através da palavra, através do louvor, através da adoração, através do meditar na palavra de Deus, que nós vamos conseguir cada vez mais ter essa intimidade. Então essa intimidade ela é uma busca, ela precisa ser constante. 2, você se encontra uma mulher feliz, uma mulher realizada, você tem feito algo em prol de você mesma, você tem o seu momento onde você tira para louvar ao Senhor, você tira para adorar ao Senhor, você tira para ler aquele livro onde você vai ter conhecimento daquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida. Você se encontra feliz com você mesma, você se sente realizada, você se sente uma mulher plena. Esse é o número 2. Se você não tem se sentido uma mulher realizada, uma mulher satisfeita com o que o Senhor tem feito na sua vida, você precisa se avaliar, você precisa se analisar. Então o que você faz? Você gosta de dormir? Você tira esse momento para você dormir? É um momento prazeroso para você? Você consegue assistir algum filme, alguma série? Então você precisa estar bem com você mesma para que você venha transbordar na vida de outras pessoas essa paz, essa plenitude, essa felicidade que só o Senhor faz. Só o Senhor pode fazer na minha vida e na sua vida. 3,
Você tem contribuído com o mundo? De que forma? Você tem feito alguma ação social? Você tem feito alguma doação? Você tem se colocado a compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado na sua vida para outras pessoas? Então compartilhe aquilo que o Senhor tem depositado na sua vida. 4, saúde e disposição. Você se sente uma mulher saudável, você se sente uma mulher disposta, uma mulher animada, uma mulher pra cima. Ou você é aquela mulher que você tá o tempo todo, ai, tô com dor, ai, tô indisposta, ai, eu não tô afim de ficar em pé. Às vezes você vai pra casa do Senhor, você tem a oportunidade de adorar o Senhor em pé, né? Talvez você tirou a tarde de domingo, ficou na sua casa aí sentadinha, quietinha, descansou 1 horinha, 2 horinhas, e quando você vai pra casa do Senhor, você precisa expressar com o seu corpo, né, através dos gestos, através da dança, através do louvor. Ou você é aquela mulher que fica lá o tempo todo só esquentando o banco. Gente, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor, Ele quer que venhamos adorá-lo em espírito e em verdade, com os nossos membros, com a nossa boca, né, com o nosso levantar de mãos. Se você tem pernas, se você tem braços, se você tem boca, então louve ao Senhor. Se você não tem se sentido essa mulher disposta, busque aí você na sua intimidade falar com o Senhor. Senhor, eu fico desanimada, minha vontade é ficar sentada, minha vontade é ficar prostrada. Se avalie. Você pode melhorar, nós podemos melhorar. Amém? E também cuidar da sua saúde física. Né? Talvez você esteja aí um pouquinho fora do peso, você precisa se dedicar um pouquinho mais à sua saúde, não só por uma questão estética, mas por uma questão de você envelhecer saudável, gente, né? Eu creio aqui que nós estamos falando por uma certa faixa etária de mulheres mais maduras, mulheres que querem viver uma vida com Deus, querem viver com um corpo saudável, porque você é templo do Espírito Santo, então você precisa buscar fazer uma caminhada, fazer um treino, fazer uma natação, enfim, busque uma modalidade aonde você se identifica, que venha ser prazeroso para você. 5, desenvolvimento intelectual. Você colocou diante do Senhor, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma especialização, eu quero fazer uma pós-graduação. Então busque o desenvolvimento intelectual na sua vida, busque ler livros que venham fortalecer a sua vida, o ensino. Amém? O 6, equilíbrio emocional. Como você está no período da TPM, gente? Não use a TPM como desculpa para ser grosseira, para ser mal educada, né? Para ser uma mulher atribulada de espírito. Não use a menopausa, não use os contratempos que a menopausa traz para poder sair bombardeando todo mundo. Ai, tô nervosa, Calma, gente, a gente sabe que tem aqueles dias que realmente a gente fica um pouco, né? Ai, Senhor, só a tua graça me basta. Mas nós não podemos permitir que isso venha se tornar algo constante na nossa vida, na nossa casa, com os nossos filhos. Então, que possamos ser mulheres equilibradas. Então, coloca aí, talvez você precise ter mais paciência com seus filhos, talvez você precise ter paciência mais com seus funcionários, com seus colaboradores aí, talvez você precise ter mais paciência com o teu marido, né? Talvez você precisa ter mais paciência com as suas amigas, com essas mulheres que Deus tem colocado aí na sua vida para você estar encaminhando. 7, o trabalho atual. Você está feliz com o seu trabalho, você se sente realizada com ele, né? Você tem buscado aí se especializar na sua área profissional, você está feliz com o que você está fazendo, né? 8, recursos financeiros. O que você tem feito para desenvolver os seus recursos financeiros? Você tem usado as redes sociais para divulgar o seu trabalho, né? Você tem feito aquela rede de network aí, tem entrado em contato com as suas amigas através do WhatsApp, através de uma ligação, para dizer, olha, eu estou vendendo um tal produto, né? Posta aí no seu stories, posta aí no status do seu WhatsApp. Talvez você esteja orando a Deus, pedindo a Deus uma nova direção para que você possa investir, para que você possa empreender, para que você possa desenvolver algo na área financeira. Talvez você esteja em casa, né? Talvez essa pandemia você possa ter perdido o seu emprego. Enfim, Deus o sabe, a sua necessidade, mas aquilo que você precisa fazer, o Senhor Ele não vai fazer. Então, que nós possamos aprender a sermos mulheres de atitude, influentes
Influência Network. Você tem se relacionado bem com as pessoas da sua igreja? Você tem se relacionado bem com seus vizinhos? Você tem se relacionado bem com as pessoas do seu trabalho? Né? Você tem se relacionado bem com aquelas pessoas que talvez você encontra na rua, no supermercado, na farmácia? Então você precisa cada vez mais ser uma mulher que se comunique, né? Talvez você seja uma mulher tímida, né? Que talvez você fique aí muito no seu cantinho, mas o Senhor muitas vezes quer te usar com um abraço, quer te usar com um sorriso, quer te usar com seja bem-vinda, que bom que você veio, nossa, como você tá bonita. Então, deixa o Senhor te usar, né? Não fica aí só no seu mundinho, vivendo só para si. Porque a palavra de Deus nos diz, quem se isola busca os seus próprios interesses. Então que nós não venhamos buscar só os nossos interesses, mas que venhamos buscar os interesses que agradam o reino de Deus. Família, você tem buscado aí ter mais tempo com a sua família, você só pensa em trabalhar, só pensa em estudar, né? Você tem tirado um momento para sair com eles, com o seu esposo, com os seus filhos, um momento para estar em casa, preparar aquele almoço. O 11º, relacionamento amoroso. O que você tem feito para fortalecer o seu casamento? Você tem presenteado o seu cônjuge? Talvez você vá na rua, lembrou que ele gosta de um chocolate, que ele gosta de um salgado, né? Mesmo assim, você sabe que um salgado, ele não é muito bom, mas digamos assim, hoje eu vou levar para ele um salgadinho, né? Ou você sabe que ele gosta de um sorvete, né? Então, assim, que nós possamos fortalecer o nosso casamento, mostrando que o outro é importante, mostrando que o outro é especial também, né? Talvez você tenha um compromisso e aquele compromisso ardeu o seu coração, mas talvez o seu esposo ele precisa naquele momento ele da sua presença, né? A gente tem vivido dias difíceis, que nós possamos ter essa sensibilidade. E 11º, vida social. Você tem se relacionado bem, né, com seus parentes, talvez você tenha se relacionado bem com aquela amiga, né? Você tem feito aquela ligação, você tem buscado tirar aí uma vez no mês ou de 15 dias, dar aquela volta no shopping com a sua irmã, né? Tô precisando a gente fazer isso. Tem saído com a sua mãe para tomar aquele café, comer aquele lanchinho, aquele bolinho, que talvez você tire aquele dia como um dia de recompensa. Enfim, gente, são 12 áreas da nossa vida que eu coloquei para vocês aí. Existe aí uma roda, né? Uma roda onde a gente faz uma análise, uma avaliação da nossa vida para que a gente possa está evoluindo, amadurecendo, né? E muitas das vezes a gente fica assim meio perdida, sem saber por onde começar. E foi por isso que eu compartilhei com vocês, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é um dos exemplos, né? Dessa roda onde nós podemos analisar cada área da nossa vida, para que a gente possa estar avaliando e cada vez mais apresentando diante do nosso Pai que a gente pode melhorar, amém? Então, gente, vamos orar rapidamente para que a gente possa falar mais um pouquinho acerca da vida de Rebeca, né? Essa mulher de Deus, né? Essa mulher que teve que colocar a sua fé em ação, esperar no Senhor o que Ele tinha reservado, preparado para a sua vida. Não foi diferente com a sua sogra, Sara, né? Vocês que acompanharam aí a primeira série, Sara, ela foi a mulher de Abraão, pai da fé, e é por isso que nós estamos aqui nessa manhã pela fé. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Deus, por essa oportunidade, Senhor, pela vida dessas mulheres, Senhor, que o Senhor tem trago para estar aqui aprendendo, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nessa série de mulheres da Bíblia. Que o Senhor venha ministrar, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer em cada coração. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Rebeca, gente. Rebeca, ela foi nora de Sara. E Sara, né, para vocês que acompanharam aí, Sara, ela foi mulher de Abraão, né, pai da fé. É por isso que nós estamos aqui, através da fé de Abraão, né? Houve alguns momentos que
mediante a espera, mediante a demora, né? Porque é assim que muitas das vezes nós expressamos, né, ao nosso Pai: Senhor, até quando eu vou ficar esperando? Mas nós entendemos que Sara, ela foi um grande exemplo de mulher, né? Uma mulher que se posicionou ali junto com seu marido, passaram desafios, passaram momentos difíceis, né? Que muitas das vezes talvez nós não teríamos se posicionado como ela, né? Então nós entendemos que Sara, ela foi uma mulher que ela estava decidida a fazer o seu casamento dar certo. Ela foi uma mulher que ela viveu uma vida dedicada ao seu esposo, uma mulher que ela, digamos, um dito popular, né? Ela foi pau para toda a obra. Todas as vezes que o Senhor direcionava a Abraão, a primeira direção, o direcionamento que o Senhor deu a Abraão é que ele saísse da sua parentela, né? Sabemos que é muito difícil uma mulher ela querer sair dali do conforto da sua família, do seu seio familiar, e para uma outra terra que ela não conhece, para um povo que ela não conhece. Mas quando o Senhor, Ele fala, Ele determina, nós precisamos estar com nossos ouvidos atentas para ouvir a voz de Deus, né? E eu creio, né, que Rebeca, ela foi um exemplo de mulher, que ela também não foi diferente. Ela foi uma que precisou sair ali do seio familiar e ir para uma outra terra e se casar com um homem que ela não conhecia, não sabia quem era, né? Se era bonito de aparência, mas enfim, ela obedeceu o chamado do Senhor, né? Quantas de nós estamos aptas, né? Estamos com os nossos corações, com a nossa mente sensível a ouvir a voz, o chamado do Senhor para o propósito que Ele tem a realizar nas nossas vidas, né? Então aqui diz que o significado do nome Rebeca, ele significa laço, união, e esse nome ele vem do hebraico, né? Nós entendemos que essa ligação Abraão e Sara, né, gerou seu filho Isaque, a qual casou com Rebeca, né? E nós entendemos que lá em Gênesis capítulo 24 é onde nós vamos estar meditando nessa manhã um pouco mais sobre a história de Rebeca. Você que pode, né? Pegue aí a sua Bíblia e nós já vamos falar um pouco mais sobre a vida dessa mulher que foi vista, né, mediante a palavra de Deus, como uma pessoa ativa, como uma pessoa de atitude, como uma pessoa que se colocou ali proativa, uma pessoa prestativa, uma pessoa com um coração disposto a servir de bom agrado, né? Nós entendemos que na última série nós aprendemos sobre Agar, a serva, né? A serva, ela sabe o que ela precisa fazer. A escrava, muitas das vezes, ela precisa ser imposta ali sobre um jugo, sobre uma pena, sobre chicotadas, né? Sobre algo penoso sobre a sua vida. O escravo, mas nós fomos chamadas para servir, né? E lá em Colossenses temos lá o versículo 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens, né? Então, quando nós aprendemos a ser servas, como Rebeca foi, nós entendemos que o propósito que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas precisa ser de bom agrado. O nosso coração precisa estar disposto a adorar, a servir ao Senhor em todas as circunstâncias que Ele nos colocar, né? E assim foi com a vida de Rebeca. Rebeca, certamente, como diz lá em Gênesis, ela foi uma mulher, uma figura bonita, uma figura formosa, uma figura atraente da Bíblia, né? Como foi com Sara, a sua sogra,
né? Então a gente pode observar que Abraão, Deus preparou uma mulher formosa aos seus olhos e aos olhos de outros, né? Que em alguns momentos, como aconteceu com Isaac e Rebeca, eles precisaram dizer que eles eram irmãos, a ponto de saber que aqueles homens pudessem querer aquela mulher de tão bonita e tão formosa. E isso nos desperta, gente. Você que está aguardando no Senhor, você também, mulher, hoje que se encontra casada, nós precisamos continuar formosas, agradáveis, atraentes aos nossos maridos. Porque com certeza quando ele escolheu você, né, a gente diz assim, Deus escolheu ele para mim, amém, vamos crer nisso. Mas quando as coisas não andam tão boas, gente, a gente não fala que foi Deus que escolheu, não. A gente precisa reconhecer que nós que fazemos as nossas escolhas, porque o Senhor, ele não nos obriga a nada. O Senhor, ele nos deu livre arbítrio, né? Como foi lá na escolha de Eva. Hoje nós colhemos as consequências da queda do homem através da vida da Eva, uma mulher que ela não submeteu, ela não obedeceu a palavra de Deus, ela não obedeceu a ordem do Senhor. Então nós estamos aqui para aprender com os erros dessas mulheres, com os acertos dessas mulheres, e eu quero despertar você, mulher, como Deus deixou bem claro. Sara, ela era agradável aos olhos, ela era formosa. Rebeca não foi diferente. Um homem, quando ele vai escolher uma mulher para casar, para noivar, para namorar, ou para, digamos assim, se relacionar, né, para conhecer, o noivado é isso, é um tempo de conhecer. Então a primeira coisa, o homem ele é atraído pelo olhar, pelos olhos. Nessa época, né, eles tinham que crer naquilo que o Senhor tinha reservado para a vida delas, para a vida deles, porque muitos eram casamentos arranjados, né? Hoje, na nossa nação, no nosso país, o Senhor ele tem nos concedido a oportunidade, gente, de nós escolhermos, né, o nosso cônjuge, de nós falar, Senhor, eu quero assim um homem alto, ou quero um homem de média estatura, né? Às vezes você é uma mulher muito alta, então você pede ao Senhor ali um homem bem próximo à sua altura. Eu quero um esposo magrinho. Eu gosto de um esposo mais parrudinho. Eu gosto de mais clarinho, mais moreninho, enfim, né? Um homem, isso é estética, isso é aparência. Então nós precisamos cuidar também, mulheres, da nossa aparência, do nosso estética, para que os nossos esposos eles venham olhar para nós, sabe lá, depois de 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos de casado, 40 anos, 50 anos de casado, eles venham nos admirar. Vamos envelhecer? Vamos, porque vã é a formosura, gente. Vamos ter rugas, né? Vamos ficar com a pele flácida, vai haver rugas, mas que eles olhem para nós, né? E falem assim, nossa, como essa mulher ela ainda continua linda, como a pele dela é sedosa, né? Então isso a gente vai ver lá no livro de Cantares, mas nós podemos aprender que não foi em vão quando Deus deixou que essas mulheres eram formosas, que elas eram belas, que elas eram atraentes. Amém? Então que a gente possa atentar a pentear o cabelo, gente, a passar um hidratante, a se depilar, a cuidar da nossa higiene, a cuidar da nossa aparência, para que continuamos sermos mulheres, né, desejáveis para os nossos maridos, né? Eu tenho aprendido que muitas das vezes a mulher, quando ela se encontra chateada, quando ela se encontra um pouco desgostosa, né? Talvez ela não está tão feliz com o seu casamento, talvez ela teve momentos difíceis, né? E talvez ela quer repulsar esse homem, esse marido, ela dana, a comer, gente. Isso inconscientemente ela começa a engordar para ver se ela consegue afastar, rejeitar esse marido.
Eu não tinha programado falar nada sobre isso, mas eu creio, né, que o Espírito Santo de Deus, ele está na direção dessa live, essa série, e eu sei que é a palavra de Deus que nos ensina. A palavra é o nosso manual de fé e regra e prática. Então nós precisamos buscar em Deus, né, os direcionamentos para a nossa vida. Amém? E aqui em Gênesis, então, diz que ela era uma mulher bela, ela era uma mulher que era uma moça virgem, tá, gente? E aqui nós já entendemos que os casamentos, eles eram arranjados. Lá no Oriente ainda existe essa prática. Então, que nós que hoje já temos essa liberdade, né? Você que está esperando no Senhor, também não vá escolher uma pessoa que não é agradável aos seus olhos. Talvez seja uma pessoa culta, talvez seja uma pessoa inteligente, talvez seja uma pessoa que esteja em uma situação financeira, né? Eu não sei quais são os, digamos assim, os seus interesses, né? Uma vez eu ouvi essa palavra que muitas vezes nos ofende, diz assim: casamento é uma troca de interesses. E gente, interesse de quê? De fazer o outro feliz e ser feliz com o outro. O interesse de constituir uma família, de gerar filhos, né? Às vezes a gente ouve, você teve seu interesse. Gente, é interesse de casar, de construir uma família, de crescer junto, de prosperar junto. A gente precisa analisar. Quando fala a palavra interesse, quer dizer o quê? Usufruir só do que o outro tem. E não é isso, porque o casamento, ele é uma união. É um conjunto de fatores para se constituir uma família. Então, que nós não vamos ficar ofendidos. Sim, o interesse é que a gente venha prosperar, o interesse é que a gente venha fazer um ao outro feliz, o interesse é que a gente venha gerar filhos, o interesse é que a gente venha ter netos e que venhamos ser felizes, fazer o outro feliz. Amém, gente? Então, que nós possamos, né, olhar não só aquilo que a pessoa pode nos oferecer, mas o estético. Principalmente o homem, ele olha para nós pela estética. A mulher não, é pelo trato, né? Um esposo carinhoso, doce em palavras, gentil, romântico, né? Enfim, cada uma de nós temos aí colocado diante do Senhor como que nós muitas das vezes sonhamos e almejamos. E talvez a gente já possa estar num casamento que, quando você fez a escolha, você fez uma escolha fora da direção de Deus. Você não tinha um Senhor, e é por isso que nós vamos aprender por que Abraão se preocupava em seu filho não casar com uma das moças da sua terra, né? Que não fosse mulheres cananeias. E é por isso que nós estamos aqui, para ensinar os nossos filhos, né, a não ter julgo desigual. Ensinar as nossas filhas que não convém o julgo desigual. Por isso que nós possamos orar ao Senhor. Naquela época se fazia o casamento arranjado. Hoje nós precisamos orar para que Deus venha preparar a mulher que vai entrar na vida dos nossos filhos, o homem que vai entrar na vida das nossas filhas, para que eles venham caminhar juntos, para que eles venham defender a mesma fé, para não acontecer de no domingo você ir para a casa do Senhor, a sua filha ir para a casa do Senhor, o seu filho ir para a casa do Senhor, e talvez o marido querer ficar em casa, ou a esposa querer ficar em casa, né? Então, que eles possam buscar juntos, que eles possam orar juntos, e para isso nós precisamos continuar colocando diante de Deus, para que Ele venha preparar. E essa foi a preocupação de Abraão, que diz lá em Gênesis 24, diz assim, você que pode, acompanha aí através da leitura: era Abraão já idoso, bem avançado de anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então, ele era um homem realizado, né? Mediante o seu casamento com Sara, mediante lá o erro da sua mulher em ter colocado a serva para se deitar com ele, para gerar filhos. Ele já era um homem idoso e estava se sentindo realizado, um homem pleno, um homem abençoado por Deus, e é o que o Senhor tem para as nossas vidas, a sua bênção. E disse Abraão ao seu antigo servo ou mordomo, enfim, que governava tudo o que o Abraão possuía: põe a sua mão. Então ele convidou a ele fazer um juramento, para que ele jurasse
ao Deus do céu e da terra que ele não tomaria esposa para o seu filho Isaque das filhas cananeias entre os quais ele habitava. Então ele falava, eu não quero com meu filho, eu não quero, né, vamos dar o nosso exemplo, eu não quero que a minha filha venha se casar com alguém dessa terra, com alguém que não conheça, com alguém que não tenha a mesma regra de fé e prática que eu tenho ensinado o meu filho. E diz assim, o 3, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, quer dizer, adoravam outros deuses, entre os quais habito, mas irá a minha parentela, e daí tomará esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira mulher, quer dizer, ele dizia, se eu for lá, e talvez nenhuma mulher queira vir, né? Porque tinha a mulher certa. Ele dizia assim, disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra da onde saístes? Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faça voltar para lá o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei a esta terra, e ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Então ele entendia que o Senhor, ele estava no controle da situação. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. Então, esse servo, ele foi até uma cidade, a cidade de Naor, e fora da cidade, ali onde as moças saíam para tirar água, ele fez um propósito com o Senhor no seu coração. Quantas das vezes nós fazemos um propósito com o Senhor no nosso coração e o Senhor vai lá e nos responde? E foi assim que aconteceu. E disse consigo no seu coração, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uso de bondade para com o meu senhor Abraão. Ele estava ali intercedendo. Olha a importância quando o Senhor, ele tem algo confiado a você, uma missão, seja para a vida de uma outra pessoa. Ele se colocou a orar e disse para com o meu senhor Abraão, eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça, ele fez ali um voto, um propósito ali, ó. Dá-me, pois, a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder, bebe. E darei ainda de beber aos meus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade com o meu Senhor. Então ele já saiu, ele colocava diante do Senhor que a mulher que era de Deus para a vida de Isaque era uma mulher prestativa, era uma mulher de atitude, era uma mulher que estava disposta a servir. É o capítulo 24, versículo 13, 14. Nós já lemos do primeiro, nós estamos no 14, onde ele coloca ali diante do Senhor como ele queria a resposta, né? Então o que acontece? O mordomo, ele faz isso no seu coração, e ali no versículo 16 diz assim, e a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu.
Nessa época, gente, Isaac ele já estava com 40 anos, tá? Quando Abraão designa o seu mordomo, o seu servo, para ir à sua terra buscar uma mulher para o seu filho. Então o servo saiu ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco dessa água e do seu cântaro. Para abastecer um camelo, mulheres, se levava em torno de 90 a 95 litros de água. Então eram 10 camelos. Olha o quanto que essa mulher, né, precisava estar disposta a servir. Então disse o servo e saiu ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Então ela era uma mulher generosa. Ela podia simplesmente chegar: que uma hora dessa, um sol escaldante desse, eu tô tirando água que eu vou ficar servindo nada a ninguém. Você tá entendendo, gente? Como que o Senhor, ele quer sondar o nosso coração, até que ponto nós estamos dispostos a servi-lo. O que você está fazendo aqui nessa manhã? Você está servindo ao Senhor através da sua vida. Porque com certeza o que você vai ouvir aqui hoje, se você é uma água, se você é uma fonte que jorra essa água, você vai ser usada como uma fonte para alimentar a sede, para matar a sede de alguém. A sede, né, que precisava ser matada nesse momento era a sede dos camelos e era a sede daquele servo que foi enviado a essa missão. Quantas vidas o Senhor tem enviado a você? E eu te pergunto, você tem feito a missão que o Senhor tem confiado a você? Você tem feito a missão que o Senhor tem confiado nas suas mãos, na sua vida, nos seus lábios? E diz assim: acabando ela de dar de beber, versículo 19, capítulo 24. Se alguém puder, escreve aí, por favor. Capítulo 24, tá? Onde nós estamos meditando agora no versículo 19. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos. Olha quanto ela estava disposta a servir. E o homem a observava em silêncio. Olha aí, gente. Tem alguém te observando. Tem alguém em silêncio te observando as suas ações, as suas atitudes, a sua generosidade, a sua maneira de servir. Tem alguém observando a sua vida. Você entrar, você sair, você chegar, você falar, você cumprimentar. Tem alguém observando atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Então, ele queria saber, ele estava ali buscando, né, uma confirmação, um direcionamento da parte do Senhor, se ele estava no controle, se ele estava na direção de Deus, né, aquilo que já estava acontecendo ali através daquele encontro. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro, né? Apresentou ali para ela riqueza, né? Apresentou ali um presente e disse assim: de quem és filha? Peço-te que me digas se haverá lugar de repouso na casa dos seus pais, na casa da sua família, para mim e para a minha comitiva. Se ela era hospitaleira, gente, que nós viemos aprender a ser hospitaleiras, né? Muitas das vezes ser hospitaleira dá trabalho, né? Você servir dá trabalho. Talvez chegue alguém na sua casa de uma forma inesperada. Como que você se depara? Como você se comporta? Você fica murmurando que não tem coberta? Você fica murmurando que não tem aonde instalar essas pessoas? Você fica murmurando que, o que eu vou ter que preparar? Eu tenho que ir para a cozinha, eu vou ter que cozinhar. Gente, que o Senhor possa nos dar um coração hospitaleiro, né? Por mais que às vezes a gente não esteja num bom dia, mas que possamos ter um coração hospitaleiro. É o 23. Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E disse... Então se inclinou e disse assim, e acrescentou: temos palha, né? E aí, você tem cobertas? Você vai tirar aquelas cobertas que você sabe lá quando você usa.
Para com isso, mulher. Usa aquilo que Deus tem te dado, usa aquilo que Deus tem te abençoado, né? Semana passada eu coloquei uma determinada roupa, né, para ir na consagração. Gente, e não é pra gente se mostrar, não. A gente tem que usar aquilo que Deus tem nos dado. A gente tem que parar com isso. Ah, essa roupa eu só uso quando eu vou naquela festa. Ah, essa roupa eu só uso quando eu for nesse evento. Eu já fui muito assim. Quando eu era jovem, eu era adolescente, a minha irmã é prova disso. Eu tinha minhas roupas. A gente tem essas roupas, né? Mas tem roupas que você fala assim, eu não vou deixar de usar, eu gosto dela, ela é prática, né? Ela é uma roupa que me veste quando eu estou com pressa. E é assim, nós precisamos ser. A gente não precisa ficar pegando aquela roupa e ficar deixando ela lá, ficar mofando lá no guarda-roupa, porque você tem que esperar aquele evento especial, porque talvez se você for com essa roupa, você vai estar muito bem arrumada. Gente, é melhor você estar bem apresentável, melhor você estar bem arrumada, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida, que Ele tem sido a sua provisão, Ele tem te abençoado, do que você ficar acumulando sapato, acumulando bolsa, acumulando roupa, né? Acumulando, sei lá, terno, blazer, enfim, tudo dentro do guarda-roupa, ou no seu closet, ou no seu armário, enfim, não sei como você fala, para aquele dia especial. Gente, o dia especial é hoje. O dia que o Senhor nos concedeu para estarmos lindas, apresentáveis na presença dEle é hoje. Então não fique incomodada de usar aquilo que Deus tem te dado, não, gente. Se Deus tem te dado é para você usar, é para você usufruir. Vamos parar de mesquinharia. Né? Mesquinharia, isso muitas das vezes é conosco. Às vezes você tem pratos lindos que você vai lá e compra, copos lindos, talheres lindos, toalhas de mesas lindas, e você fica esperando aquele dia especial. O dia especial é hoje. Use para com a sua vida, use para com a sua família. Não fique se desmerecendo. Seja merecedora. A primeira pessoa que precisa tomar posse de que você é merecedora daquilo que o Senhor tem te concedido, gente, dignamente, através do fruto do seu trabalho, é o Senhor, é o que Ele tem para as nossas vidas. Então ela diz assim, temos palha, temos muito pasto para passar a noite. Então ela estava disposta a servir o que eles tinham, a sua família. Então tem aquelas roupas de cama que tu fica acumulando aí, gente, bota para usar, aquele lençol, né, aquele de sei lá quantos fios, usa, mulher. Bota para o seu uso, porque é para a glória de Deus. E se chegar a visita na sua casa, bota para esse povo usar também. Amém? Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, né? E com isso ele foi vendo que Deus estava no controle daquela situação. Então aquele homem, ele foi até a casa de Rebeca. Ali Rebeca, né, apresentou a ele a sua família. E ali o mordomo, ele começou a contar o porquê, o propósito que ele se encontrava ali naquela cidade. E ele disse assim, lá no versículo 35, no versículo 33, diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei. Então a família de Rebeca, ela foi hospitaleira, ela foi uma família agradável para com os seus hóspedes, mesmo sem esperar pela vida deles, né? Então disse assim, o servo, não comerei enquanto não expressar o propósito a que venho aqui. Labão respondeu, então me diz, então fala, qual é o seu propósito? Então disse o servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito ao meu senhor. E ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas, deu-lhe bois, né? Falou das riquezas que Abraão tinha adquirido. E Sara, mulher do seu senhor, já era idosa, quando lhe deu um filho, quando lhe deu à luz um filho, e este deu ele tudo o que tem. Então quer dizer, Isaque era o herdeiro declarado de Abraão. E o meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomaria esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra eles habitavam. Porém irás à casa de meu pai, e a minha família tomará mulher para o meu filho. E ele respondeu, talvez essa mulher não queira vir comigo, que é, né,
é muito lógico isso, né? Mas nós entendemos que naquela época, e como existe ainda, né? Lá no Oriente, eles têm esse costume do casamento arranjado, né? Isso acontece muito pouco, mas ainda existem mulheres que têm os seus casamentos arranjados. Isso tudo é com um propósito, né? De manter a herança familiar. Mas existem já mulheres que já estão podendo fazer a escolha dos seus próprios parceiros, né? Mas isso era muito comum naquela época. Ainda existe isso lá nos países do Oriente, mas nós entendemos que existia um propósito para isso. Então disse assim, então se essa mulher, no versículo 40, então ele me disse o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo seu anjo, era a fé de Abraão, e levará o bom termo à sua jornada, quer dizer, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, Deus está no controle, para que da minha família e da casa de meu pai tome esposa para o meu filho. Esse era o desejo do coração de Abraão. Então será desobrigado do juramento se essa mulher, se essa moça não quiser vir com ele. Então hoje cheguei à fonte, ele está contando como ele colocou o propósito diante do Senhor. Pois hoje cheguei à fonte e disse comigo, Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, quer dizer o quê? Se o Senhor está comigo nesse propósito, nessa jornada, se o Senhor tem algo a realizar, né? Ele vai, eis-me aqui, junto à fonte, a moça que sair para tirar água, a quem eu disser, dá-me água, né? E dar-lhe de água para beber do seu cântaro, e também dar água aos seus camelos. Essa é a mulher que foi designada pelo Senhor para o meu servo, né? Para o meu senhor Abraão, através do seu filho Isaque. Então foi tudo aquilo que aconteceu, né? Ali onde ele começa a contar como ele começou a ter a testificação, a resposta de Deus, de que Deus era na vida de Rebeca e que Rebeca era a escolhida, a separada para aquele chamado, para aquele propósito. Então a família ali em si, ela estava reunida, e Rebeca, né, ela foi uma mulher que ela correu para contar para todos da sua casa o propósito do qual aquele homem estava ali, né? Ela foi uma moça que ela foi ao encontro da sua família compartilhar, porque era algo lisonjeado, né? Lisonjeador. A mulher que ela era tirada para se casar com alguém da sua família, principalmente homem de bens, né, gente? Ela foi como fosse uma premiada, uma mulher abençoada, afortunada pelo Senhor. Então ela se sentiu lisonjeada. Porém, né, ali o servo, ele abençoou, ele apresentou presentes, né, para a família de Rebeca, com o intuito de gratidão por aquilo que eles estavam fazendo, uma forma de, como posso dizer, retribuir o propósito de Deus, né, na vida de Rebeca, dando ali joias, dando ali vestimentas, dando ali pertences, né, de valor, presentes. E assim eles comeram, assim eles beberam. E de madrugada, né, quando se decidiram levantar, ele falou, me permita-me voltar ao meu Senhor. Então, aquele que tem um propósito, ele vai lá e logo ele volta, gente. Então, a moça, né, o irmão e a mãe da moça disse o quê? Deixa ela ficar mais um tempo, porque quem é o pai, quem é a mãe que quer se desprender assim, facilmente dos seus filhos, né? E foi assim que aconteceu na vida de Rebeca, na vida de sua família, quando o Senhor a havia, né, escolhido, a separado para se casar com Isaque. Então foi através da vida desse servo que ele foi buscar, e a família, né, tentou hesitar ali, né? Porque quem é a mãe? Qual é o irmão que quer que a sua irmã ou a sua filha vá para uma outra terra sem saber com quem, para onde vai, com quem vai estar, né? Então, o que eles fizeram? Eles respeitaram a vontade e o desejo, né, na vida de Rebeca. Chamaram a moça e lhe perguntaram
o que ela queria, o que ela decidia a fazer, se ela queria ir com aquele homem. Amém? Então o que acontece? Eles despediram Rebeca, né? E no meio do caminho, no meio daquela jornada, Rebeca levou a sua irmã, levou as suas moças, né? E foi montada no camelo. Lá no versículo 61. E assim Rebeca partiu. E no meio do caminho, já chegando, né, na cidade de Neguebe, vem um homem ao seu encontro, no versículo 65. E esse homem era Isaque. E perguntou ao servo, a Rebeca perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E ao meu senhor respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Então, como ela viu aquele homem no meio do caminho, no meio daquela jornada, daquele caminho, né, chegando lá naquela cidade, ela se cobriu. Era um ato, né, das noivas de manterem segredo de que ela queria surpreender o seu noivo. Então, o que aconteceu? Mediante o servo contando todas as coisas a Isaque, Isaque conduziu Rebeca à tenda de Sara, a sua mãe, que já tinha partido, né? Então Isaque conduziu à tenda Sara, mãe dele, tomou Rebeca, e ela lhe pôs-lhe, e esta lhe foi por mulher. Gente, Isaque já estava com 40 anos, né? Rebeca, uma moça nova, jovem, né? Virgem. Então, o que aconteceu? Logo ali, eles consumaram o casamento. Logo foi consumado ali, eles se tornarem uma só carne. E ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Então, a importância, né, de uma mulher na vida de um homem, ela também serve em muitas áreas, em muitos momentos, né, principalmente após uma perda, como consolo. Foi assim que Rebeca, ela foi recebida também na vida de Isaque. E Rebeca, né, a gente já sabe que a história de Rebeca, ela era uma mulher que também, ela era uma mulher estéril. Era ela como a sua sogra, Sara. Hoje, né, mediante esse estudo, várias vezes eu me questionava: Senhor, como pode, né? Nós vamos falar mais na frente sobre Raquel. Como pode uma geração de 3 mulheres serem mulheres estéreis, né? Então Isaque, quando ele casou com Rebeca, ele já tinha 40 anos. E quando seus filhos, que foram gêmeos, vieram a nascer, ele já estava com a idade de 60 anos. Então, digamos assim, que Rebeca, ela esperou 20 anos no Senhor para que se cumprisse mais uma vez o propósito que o Senhor tinha com a vida de Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, né? Aí a gente fica assim: Senhor, como pode o Senhor ter esse propósito, né? Ter essa promessa? Quantas de nós muitas das vezes questionamos, ficamos indagando o Senhor, que tem determinadas promessas sobre as nossas vidas, e tudo aos nossos olhos diz que não vai acontecer, diz que não vai chegar a hora, diz que está demorando. E Gênesis 17, 45, né? Fala acerca dessa promessa, fala acerca dessa aliança que o Senhor tinha. 45 não, gente. 17, 4 e 5. Com a descendência de Abraão. Diz assim: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Como poderia, né, Abraão crer nisso se não fosse mediante a sua fé em Deus? Abraão já não era o teu nome, sim Abrão. Já não era Abrão já o seu nome, mas sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te reconstituí. Gente, nós nessa série, nós temos tornado um tempo um pouco mais extenso para que nós possamos aprender, né,
nos mínimos detalhes, como o Senhor ele tem o controle das nossas vidas. Então nós entendemos que Abraão e Sara, eles eram um casal. Abraão e Sara, eles eram um casal estéril. Porque quando há uma mulher estéril, ou quando há um homem estéril, infértil, né, que não gera filhos, nós entendemos que é o casal, gente. Por quê? Não vai ser certo, não vai ser bênção de Deus, né? Você se unir a outra pessoa para gerar filhos. E a gente viu o estrago, né? As consequências nós vemos até hoje, quando Sara decidiu dar um jeitinho para que Abraão se deitasse com a sua serva, Agar. A gente vê que as consequências, elas estão até hoje aí, né? Essa briga, essa disputa entre os povos lá do Oriente Médio. Então nós entendemos que o Senhor, ele quer que o homem ele venha a ser marido de uma só mulher e a mulher venha a ser mulher de um só marido, né? Então, como que a gente consegue avivar a nossa fé através de Abraão, Isaque e Jacó, como nós vamos aprender sobre Raquel? 3 gerações aonde a gente vê a infertilidade na vida desse casal, dessa família. Dessas famílias, eles tinham dificuldade, eles não iriam engravidar. Mas nós aprendemos já com Isaque, gente, lá em Gênesis capítulo 25, por Rebeca ser uma mulher estéril, uma mulher infértil, nós aprendemos que Isaque, ele tinha 40 anos quando ele casou com a sua mulher Rebeca. Porém, lá no versículo 21 de Gênesis 25, 21, Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Olha o poder da oração, né? Provavelmente, Rebeca, ela também orava, porque ela já sabia que o seu marido ele foi gerado de uma mulher estéril e ela não estava diferente da sua sogra. E Isaque orava, com certeza, né? Rebeca, ela orava, mas Deus ele quis ressaltar que o homem ele também ele tem o desejo de gerar filhos. Às vezes a mulher ela pensa assim, só eu quero filhos, só eu quero alisar minha barriga, né? Só eu quero comer, sentir aquele desejo de comer morangos, né? Na minha gravidez, nossa, eu gosto muito de morango, mas na minha gravidez o meu desejo era comer morango, era beber água de coco, só coisa boa, né, gente? E quando eu ia para o trabalho, na época, eu segurava, Pai Senhor, pastor Evandro, eu segurava, né, o saquinho do morango que eu guardava, eu lavava eles e levava, e eu ficava só naquele cheiro do saquinho do morango. A gente, mulher, quando tá grávida, a gente tem esses desejos. Então, quando engravida o casal, não é só a mulher, não é só a mulher que tem esse prazer da gestação. Eu quero entender que o Senhor destacava que Isaque orava pela sua mulher que era estéril, e o Senhor lhe ouviu a oração de Isaque. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E com isso nós entendemos que Rebeca ela concebeu filhos gêmeos, aonde houve, né, a disputa ali já na hora do nascimento, porque o Senhor ele já falava lá no versículo 22 que os filhos eles lutavam no seu ventre. No seu ventre já havia a luta, a disputa. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que vivo eu? Ela queria entender qual era o propósito que o Senhor tinha com ela, né? Naquela gestação, onde ela já sentia dificuldades, né? Imagina 2 crianças remexendo, relutando dentro de você. Como que você não vai se sentir, né? Porque se Isaque, ele já estava com 60 anos quando Rebeca engravidou, né? Quantos anos Rebeca tinha? A Bíblia ela não declara aqui, eu não consegui identificar. Se você identificou, manda para mim aí, por favor.
Então ela falava: Senhor, qual é o seu propósito nisso? E o Senhor foi e respondeu: 2 nações há no teu ventre. Talvez a gestação que você esteja passando seja uma gestação que esteja difícil. Eu tive dificuldade quando eu tive o meu filho mais velho, no meu parto. Eu tive dificuldade na hora ali do nascimento, né? Por isso que nós precisamos dar importância, estar orando pelas grávidas, né? Pelas mulheres que têm carregado os futuros pastores, as futuras missionárias, os futuros levitas. Você, mulher de Deus, você, homem de Deus, os nossos filhos, eles são a herança do Senhor. Eu sinto a presença de Deus em falar isso, porque eu creio que Deus ele tem algo para ministrar ao nosso coração também, através desse ressalto. Quando você souber que existe uma mulher grávida, uma mulher que deseja filhos para o Senhor, ore, ajude em oração. Porque a palavra de Deus nos diz que a única herança que nós deixamos para o Senhor são os nossos filhos. E Rebeca, ela orava ao Senhor para entender. E Deus dizia que tinha 2 nações dentro do seu ventre. 2 povos será nascido de ti. Se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. E o mais velho servirá ao mais novo. Aonde que o primogênito vai servir o mais novo, né? Mas na Bíblia nos relata assim: cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achava gêmeos no seu ventre. Deus a agraciou com gêmeos. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamava Esaú. Depois nasceu o irmão. Então nós entendemos, né, que o primeiro, que o filho mais velho, que era Esaú, ele seria o servo. Como, gente, Deus ele tem a sua maneira, as suas estratégias, a sua forma de fazer. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhe deu à luz. Esaú, vendo seu direito, né, crescer os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem era pacato e habitava em tendas, né? Jacó aqui, né, era aquele mais caseiro, né, aquele mais pacato, aquele mais, né, sem uma ação, sem uma atitude. Esaú, ele já gostava da caça, ele já gostava do mato. Isaque amava a Esaú, aonde Deus mostra, né, o perigo, o cuidado de termos acepção. Nós não devemos criar acepção no nosso coração por filho nenhum. Não existe filhos predileto. Isso não provém, gente. Isso não é bom, porque isso vai gerar danos lá na frente. E foi o que aconteceu através de Rebeca e Isaque, as consequências, né? E disse assim: Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Procure observar se você tem essa preferência aqui no seu coração, né? Que não é bom. Por quê? Talvez você se identifique mais com a personalidade daquele filho. Talvez aquele filho ele seja mais prestativo. Talvez ele te sirva da maneira que você goste, mas que venhamos ter cuidado. Então existia ali um interesse. Lembra quando a gente fala lá quase no início da live que na vida há interesses, né? E a gente leva isso para o lado negativo, gente, que a gente possa ter essa sabedoria, né, de filtrar aqui essa palavra, quer dizer o quê? Qual o benefício que você tem? E nós buscamos, isso é natural do homem e da mulher, mas que nós possamos ter sim em Deus, né, aquilo que ele tem reservado, e não para o nosso próprio ego, não para o nosso próprio interesse. E disse que Isaque, ele amava, ele saboreava a caça que Esaú, seu filho, lhe dava, o seu filho mais velho. Rebeca, porém, amava a Jacó. Nós devemos amar os nossos filhos de igual modo. E diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú.
e lhe disse: peço-te. Então nós já entendemos que houve ali um propósito de Deus através de Isaac, porque ele já estava envelhecido, a abençoar os seus filhos. E com isso Rebeca, né, vendo ali a orientação que Isaac dava a seu filho Esaú, para que ele tomasse ali o direito de primogenitura, para que ele fosse abençoado, lá no capítulo 27, Rebeca, ela está atrás da tenda, ouvindo as palavras que seu marido orientava seu filho. Então, a gente vê que esse tal de ficar atrás das portas, chegar de pezinho, isso não é bom, gente, porque isso traz consequências de você ouvir aquilo que não é para ser ouvido. E com isso, Rebeca, né, como aquela mãe que tinha ali a preferência por Jacó, vai lá e induz o seu filho a fazer aquilo que o seu marido tinha orientado ao seu filho mais velho, Esaú, porque ela estava ouvindo a conversa do seu marido com o seu filho mais velho. Olha o perigo, o poder que uma mulher tem numa casa de manipular a situação. E isso é perigoso, que nós não venhamos se deixar se levar por esse espírito de manipulação, de querer ter o controle, de querer ter o domínio da situação, tendo como filho predileto, né? E foi o que Rebeca se deixou se levar. E com certeza, né, isso trouxe consequências. Quando ela foi lá, conduziu seu filho Esaú, né, seu filho Jacó, vai lá e se apresenta para o seu pai. Vou fazer um cozido, vou fazer uma comida aqui que o seu irmão costuma fazer, e você vai levar para o seu pai. E você vai vestir a roupa do seu irmão. Eu vou colocar um pelo de cabrito nas suas mãos e no seu pescoço, porque Isaac, ele já estava velho e os seus olhos já estavam cansados, enfraquecidos. Então ele já não enxergava mais. Então ele tocava nos seus filhos para reconhecer qual era o filho. E Jacó, ele imitou a voz do seu irmão para enganar. E isso trouxe consequências lá na frente, quando Esaú, né, chega e vê que o seu irmão tinha roubado-lhe o direito de primogenitura, porque a sua mãe resolveu dar-lhe um jeitinho. E com isso houve toda essa guerra. A paz do Senhor, Adriana, seja bem-vinda. Então houve toda essa guerra, aonde um irmão teve que fugir do outro irmão, porque uma mulher, né, Rebeca, resolveu, entre aspas, ajudar a Deus, conduzindo o seu filho de uma forma manipuladora, aonde o seu filho questionava: mãe, lá no versículo 11 de capítulo 27, 11, dizia assim: disse Jacó, o filho falava para a mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, como é homem liso, né? Vou me passar-me por ele. E Rebeca foi ali, né? E respondeu a Rebeca, ela se colocou como maldição. Ela falou: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mo. E ele foi lá e lhe trouxe a comida que o seu pai apreciava. E o seu pai, já cego, foi lá e abençoou. E com isso ele roubou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. E com isso Jacó, ele teve que fugir. Rebeca, que tanto amava, ela teve que viver longe do seu filho querido, né? Tudo isso trouxe consequências para a família, né? Então que nós venhamos sermos mulheres, né, usadas por Deus para encaminhar nossa família, para que a gente não venha trazer dificuldades, né, de sinal de discórdia em meio à família. Amém, gente? Então Rebeca, ela era uma mulher muito amada pelo seu esposo Isaac, né? Contudo, lá no versículo 46, Rebeca, ela faz mais uma atitude manipuladora
para que o seu pai liberasse o seu filho Jacó, que já tinha roubado o direito de primogenitura do seu irmão. Então, Rebeca, o que ela vai e faz com o seu marido? Então, que nós venhamos usar o nosso poder, né, de encaminhar, de orientar aos nossos maridos, porque Deus, ele tem nos confiado isso. Foi para isso que nós fomos criadas, né, lá no início da criação, através da vida de Eva, como mulheres ajudadoras, que nós venhamos usar, né, o poder de Deus na nossa vida para o bem, para encaminhar os nossos maridos, para encaminhar os nossos filhos, para encaminharmos a nossa casa para as bênçãos do Senhor, não para a maldição, né? E Rebeca, ela sabia que ela tinha esse poder, né? Essa autoridade que Deus havia dado a ela como esposa, como uma mulher amada que ela era por Isaac. E Rebeca, ela vai lá e usa, né, digamos assim, estou aborrecida. Quantas das vezes os nossos maridos, eles ficam preocupados quando vê a gente meio cabisbaixa, meio triste, né? Às vezes acontece de um dia eu estar aqui em casa, eu tenho, como faço, uma maneira de expressar talvez a minha chateação, que o meu esposo, ele já percebe, né? Com os anos a gente vai adquirindo essa sensibilidade, essa percepção um para com o outro. E ele sabe que talvez eu não estou um dia muito bem, talvez eu estou um pouco entristecida com algo, enfim. Todos nós temos os nossos dias, né? Porque a palavra de Deus nos fala sobre isso, os dias mais. E ele fala, ele pergunta, e assim não era diferente com Rebeca e Isaac. E lá em Gênesis 27, 46, para a gente concluir isso aqui, diz assim: disse Rebeca a Isaac, aborrecida estou da minha vida. Quer dizer, o que? Estou chateada, né? Estou entristecida. Como que esse lado feminino nosso, gente, ele precisa ser aflorado, né? Vocês que têm me acompanhado aí, as pessoas que convivem comigo, eu já identifiquei que eu tenho uma energia masculina muito forte, né? Mediante a minha criação, mediante a instrução que eu tive, mediante ali a minha convivência, né, com a minha família, esse lado masculino, essa energia masculina, ela é muito aflorada na minha vida. Mas quando a gente vem para o Senhor, a gente começa a clamar a Deus para Ele ir nos poldando, nos fazendo mais femininas, com a energia feminina, essa energia da sensibilidade, né? Uma sensibilidade forte em Deus, ela vem a ser filtrada, ela vem a ser podada, né? Da gente mostrar esse lado também frágil, porque a mulher, ela precisa ser tratada como vaso mais frágil, e às vezes a gente se posiciona como forte, eu posso tudo, lança aqui no peito que eu bato e revido, né? Mas a gente precisa ter esse lado, muitas das vezes sensível, né? Amoroso, gentil. E foi as palavras que Rebeca, ela usou para com o seu marido, dizendo que ela estava aborrecida da sua vida por causa das filhas de Et. Quer dizer o quê? Eu não quero que o meu filho case com uma dessas mulheres. Eu quero entender, né? A gente fez alguns estudos que dá a entender que Rebeca, ela sabia que o seu filho, né, ele poderia vir casar com uma daquelas mulheres. E ela disse: se Jacó tomar filhas dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, o que há de me servir a vida? Ela tinha a preocupação, né, de que seu filho viesse se casar com uma daquelas mulheres. Então ela deu essa justificativa, né, de estar chateada, aborrecida para Isaac, para que aquilo ali fosse uma oportunidade de Isaac chamar a Jacó, a lhe abençoar-lhe e ordenasse que ele fosse tomar filhas, que ele fosse para outra terra buscar uma esposa, uma mulher idônea, né? Então nós entendemos que a história, né,
de Rebeca. Enfim, ela foi uma mulher que ela foi amada, ela foi uma mulher que o Senhor a concebeu-lhe a oportunidade de gerar 2 filhos, porém, mediante as atitudes, mediante as ações de Rebeca, nós entendemos que ela foi uma mãe que viu ali acontecer a guerra, a disputa, né? A falta de concordância entre os seus filhos. Então, que nós possamos usar, né, a sabedoria de Deus para com as nossas vidas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e que o Senhor ele venha cada vez mais ser exemplo, né? Que os propósitos que Deus venha a ser sobre as nossas vidas, venha a ser exemplo para outras vidas também, amém? Então vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa manhã, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa palavra. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem ministrado ao nosso coração a tua vontade, tem nos orientado, tem nos encaminhado, Senhor. Que nós venhamos aprender, Senhor, as qualidades dessas mulheres, Senhor. Que nós venhamos aprender também com os seus erros, com as suas atitudes. Que nós não venhamos praticar isso para com as nossas vidas também. Nos encaminha, Senhor, com sabedoria, com discernimento, com entendimento da tua palavra, da tua vontade. E assim eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, né? A nossa próximas mulheres da Bíblia, nós vamos estar falando sobre Raquel, gente, a terceira mulher da geração de Abraão, Isaque e Jacó, que eram inférteis, portanto, através das bênçãos dessas mulheres se tornarem fecundas, nós vemos a bênção do Senhor ser revelada e a sua aliança para com Abraão se cumprir para a glória de Deus, amém? Beijos, minhas lindas, Deus abençoe, amém.